Boa noite! Que delícia estar aqui hoje. Estamos aqui reunidos neste local sagrado, que é o nosso estúdio Alma de Gaia, para fazer o segundo episódio de uma proposta que a gente se dispôs a fazer. E até então ainda não estava tão firmada, e aí hoje é o dia de firmar ela, dando um nome para essa jornada que está chegando. Então, eu, Bruna Soler, uma das guardiãs de Alma de Gaia, venho aqui para contar que essa Odisseia nova, ela vem num propósito muito maior e como uma canalização, uma intenção que a gente foi buscar muito longe para entender o que era sobre isso. E esse nosso projeto, ele chama De Frente com o Xuru. Xuru, para quem não conhece, é o nome que é dado pelos Runicuins, pelos Yamanawá e outras etnias indígenas para cannabis. E o Xuru, ele é uma medicina muito sagrada para muitos povos, né? Então, ele representa um espírito, o chamado Yuxibu, o espírito dessa planta sagrada, e que é usada de uma maneira sagrada, com o objetivo de expandir a consciência. Então, tirar a gente de um lugar comum, de um lugar que hoje o consciente coletivo está acostumado, e nos deixar com as anteninhas mais abertas. Então, esse processo de expansão do Xuru, ele vem muito nesse lugar do pensamento, e foi por isso que a gente decidiu trazer e honrar essa medicina numa roda de conversa que tem como objetivo ser um lugar seguro, um lugar de elevação de consciência, um lugar de alegria. Então, trazer essa medicina para dentro dessa roda, para a gente é uma honra. E a gente faz isso com muito, muito respeito por esse sagrado, que é essa medicina que traz, então, esse projeto lindo que chama De Frente com o Xuru. Quando a Bruna trouxe que a gente foi muito longe de buscar, eu senti muito de trazer aqui que antes de chegar na aldeia, a gente tinha preconceitos estabelecidos, né, diante dessa medicina, né? E era algo totalmente improvável de eu me abrir, assim, totalmente. Só que pelos vídeos ali no Instagram, eu deixei muito claro que o que eu busquei ali na Amazônia foi muito além do que minha mente alcançava. E talvez por isso que eu consegui me abrir, né? Porque se eu fosse pela racionalidade da minha mente, ainda condicionada, eu não iria me abrir para isso. Mas diante de ver o tanto de respeito, o tanto de que tudo ali dentro daquele lugar é sagrado e o respeito com as medicinas sagradas, a gente vivenciou na prática. Então, tendo essa consciência, ali já quebrou parte do meu preconceito, porque eu não via essa medicina sagrada como medicina sagrada. E quando eu me deparei com aquela realidade do respeito, do sagrado, do ser alegre, né? Ser coração, ser amor, eu entendi que, sim, aquela medicina tinha formas de ser usada como sagrada, porque ali era usada como sagrada. E muito relutante com a minha mente ali, eu fui colocada à prova pela própria espiritualidade. Quando eu ouvi assim, você veio para cá, não foi para experienciar, então se permita acessar o que é novo. E assim eu me coloquei nesse lugar. E hoje eu tenho claramente a consciência de que sim, a gente foi buscar o sagrado dessa medicina sagrada dentro da floresta, dentro da aldeia. Porque só assim a gente conseguiu entender na íntegra como ela é sagrada e como ela pode nos fazer dar saltos muito, muito, muito grandes em relação à nossa consciência,
a nossa transformação de consciência e o nosso chegar mais perto da perfeição que a gente busca aqui nesta existência, como qualquer outras. Falar alguma coisa? Assim falou nossa querida Fabica Lamati, né? Arro. Hashtag. Vocês querem falar alguma coisa? Ou pode apresentar? Então começa. Então, eu, Bruna, Fabica Lamati, Kênia Benzedeira, que de frente com o Churu, e o de frente com o Churu hoje, ele tá de frente com o Churu e mais uma galera. Porque a gente está sempre acompanhado de nossa galera, né? E com muita satisfação, a gente fez esse convite para esse primeiro episódio aqui ancorado. A gente fez convite para esses nossos irmãos queridos. E eles toparam vir aqui falar sobre consciência, porque a gente sempre vai aqui trazer as consciências e trazer pessoas que têm essa mesma vontade, estão nessa mesma intenção. Então, a família cósmica, queridos, o Pego e a Tereza Rosa Rubi vão se apresentar aqui. Estou aqui chamando na intimidade. Pego, conta um pouquinho pra gente quem você é e o que a gente pode esperar dessa conversa. Gratidão. Sou o Anderson Pego, faço parte da família cósmica, companheiro da Tereza, amigo, parceiros das nossas amadas almas de Gaia. Família, Quer dizer, né? nossa resumir. família, né? Nossas irmãs queridas. E eu sou artista, né? Estudo um pouco a geometria sagrada, que é uma parte essa arte que está na mesa. E hoje também a gente veio para falar um pouco da lei do tempo, né? Que se baseia no sincronário, né? No Tzolk'in, nas 13 luas, né? Numa contagem de tempo. E é isso, a Tereza vai falar um pouco mais também. Eu, como disse, faço as artes, sou Sol Cósmico, Kim 260, né? Que é o último Kim da matriz Tzolk'in, a transcendência, né? No caso. E é isso. Agora passo aqui a palavra. Pai da Maitê, pai de duas filhas lindas, né, na verdade, que é a Aura, minha filha mais velha, que nasceu, inclusive, no dia fora do tempo, 25 de agosto. Júlio. De julho. 25 de julho. Né, que é o dia fora do tempo, que é um dia bem importante também. Pai da Maitê também, Maitê Lamati. Maitê Xamã. Maitê, nossa mini xamã, Maitê com Xamã certeza. Lamati. Maitê Xamã Lamati. Pego Rocha. Isso, passa a palavra. Pego a permissão da palavra, então. Estou Tereza Rosa Rubi. Meu Kim é 211, macaco elétrico azul. E muita gratidão por esse espaço. Parabéns pela iniciativa também, que com certeza vai trazer muitas pessoas. É só o início, né? E só de vocês já ancora uma grande transformação, consciência, né? Cada uma de vocês, né? Já traz esse campo e aí conecta, né? Cada vez mais com mais pessoas incríveis e é uma alegria para mim estar aqui. Gratidão novamente. E é muito sincrônico também, né? Hoje a gente está transcendendo a onda da semente. Então, né, quando eu recebi o convite, isso foi bem simbólico. Tipo, sim, é isso, é para ser hoje a transcendência da semente, que a semente é esse plantio, né? É o que a gente quer fazer florescer.
Então, hoje a gente está transcendendo esse ciclo do florescimento. Então, assim, a gente aqui juntos nessa frequência da semente, de realmente o que a gente quer plantar, né? E hoje também é a ativação do chakra laríngeo. Então, assim, é muita sincronicidade. Porque tá muito frio aqui, mas isso não impediu, né, de seguir a ordem sincrônica do tempo. E é isso que a gente vai falar, né, sobre essa potência que é o tempo cíclico, o tempo sincrônico, que realmente só mostra como a gente está alinhado com o que é os planos divinos mesmo, né? A gente só está sendo guiado e esses códigos aqui que a gente vai falar um pouco é só a comprovação. Quando a gente já está alinhado com esse caminho, a gente olha os códigos e fica chocado, assim. Quando eu conheço, né? Às vezes eu falo, assim, para elas, o que isso significa, né? Porque eu falo, meu Deus, é muita sincronia. E ela, mas me explica mais, né? Porque realmente é uma matriz mágica e perfeita, assim, de regulação com a sincronicidade do universo. Então, a gente vai falar um pouco disso, né? Eu sou mentora de expansão da consciência, sacerdotisa das rosas, também facilitadora da sabedoria ancestral feminina. Mas hoje vou estar aqui direcionando o meu canal para a lei do tempo, focar nisso aqui para trazer essas informações para todos aqui. Isso, gratidão. E eu senti, eu não sei como que você quer, mas eu senti de trazer a prece, as 7 direções para a gente iniciar. Para a gente já sintonizar, abrir os canais. Sim, então, dentro desse conhecimento, a gente tem a prece, as 7 direções galácticas, que englobam as 4 direções, né, xamânicas, mas também inclui a direção superior, a direção da Terra, intraterrena, e a galáxia, né, o centro da galáxia. Então, por isso, 7 direções. E aí, a cada pausa que eu trouxer, a gente inspira, recebendo o que vai estar sendo falado de cada uma das direções. Então, vai começar com a direção leste. A gente inspira recebendo essa frequência da direção leste e assim com cada uma das direções. Então, vamos respirando. Pode fechar os olhos. Sentir o ar entrando, o ar saindo. Permitir silenciar a mente, os pensamentos. Se conectar com a sua respiração. Solta o ar. Prece às 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Inspira. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo.
Ayun Hunabiku Evamaya Emarro. Ayun Hunabiku Evamaya Emarro. Ayun Hunabiku Evamaya Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica já está aqui e vem em paz. Gratidão, Marro. Essa oração é linda demais, né? Sentir, assim, cada direção, a intensidade. E aí, agora que você terminou, assim, né? Veio, eu vi tipo um arco-íris, assim. Foi muito lindo, muito, muito forte. Deixa eu falar uma coisa. Claro. A gente estava conversando aqui antes disso tudo. E aí eu estava trazendo aqui uma consciência que o Ikata trouxe, que para a gente se conectar com a espiritualidade, a gente necessariamente precisa se conectar com ancestralidade. Porque o que ancora a nossa força para estar em contato mais direto com a espiritualidade é a ancestralidade. Querendo ou não, os nossos ancestrais são a espiritualidade que teve antes da gente aqui. Então, ele é nossa ponte com a espiritualidade. Esse foi o entendimento que a gente teve aqui. E a hora que você leu a prece, tem uma fala que fala: desde a casa superior do paraíso, onde se reúne a gente das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Eu lembrei, Na hora que você leu isso aqui, eu falei, nossa Senhora. Você já fez as conexões com a conversa de hoje? Já fiz. Quer falar? Bom, vamos então começar essa viagem. A nave já pousou. A nave já pousou, a gente já pode começar a viagem. E eu quero começar dizendo que a primeira vez que eu tive contato, eu já tinha ouvido falar e tal, comecei a dar uma estudada e parei, mas a primeira vez que eu tive contato de verdade com essa sabedoria foi através de você, que você trouxe essa consciência, esse novo olhar. E aí comecei a acompanhar, né? Mas eu ainda tenho muita dificuldade. Isso que ela comentou no começo, que, mas o que quer dizer isso? Que direto ela veio falar, nossa, hoje é tal dia. Incrível essa energia. E aí a gente ainda não conhece, porque é uma sabedoria linda, faz todo sentido para mim. Sabe? Porque eu tenho essa coisa, né? Tem que fazer sentido. E para mim é uma sabedoria que conecta de A a Z, assim, os pontos que são trazidos dentro da sabedoria. Mas eu ainda tenho dificuldade de entender o que cada mensagem quer dizer, entender como que uma coisa se alinha com a outra, como é que eu posso planejar o melhor dia para eu fazer um evento que eu estou buscando, sabe? Porque naquele dia vai ter uma energia que está consoante com a minha intenção do evento. Então, tem umas coisas incríveis que podem vir de mergulhar nesse universo. Mas é um universo complexo. Por isso que eu tenho essa ainda... como é que é isso mesmo? Porque é complexo, mas é muito lindo. Então, eu queria que você trouxesse assim pra gente, contasse um pouquinho desse todo e como que a gente usa essa ferramenta incrível na prática mesmo, sabe? Bom, então, dentro da sabedoria, né, da lei do tempo, a gente traz esse nome Lei do Tempo porque realmente é uma lei cósmica, né, que por muito tempo ela não estava sendo reconhecida mesmo, e aí teve que vir um ser canalizar todas essas frequências. Então, todos essas informações, elas foram canalizadas pelo Dr. José Argüelles, o nome dele. Ele era um arqueólogo, doutor em História da Arte e um estudioso, um filósofo, né? Que estudava todas as linhas espirituais, assim, né? Como nós, no meio xamânico, e ela, né, se conectar com as diversas culturas para entender profundamente, né? E ele, quando ele era mais novo, ele já tinha recebido, ele foi até o México,
e ele recebeu ali uma frequência que na época ele não soube entender, ele era criança ainda. E aí depois, né, conforme ele foi se desenvolvendo no caminho espiritual, foram chegando mais informações para ele, até que realmente veio uma transmissão. Então, a gente chama, né, que esse compilado é a transmissão GM108X, que é dos Maias Galácticos. Então, são seres, né, da quarta dimensão, que eles são engenheiros do tempo. Então, eles conectam com sistemas que se perderam no tempo cósmico. Então, civilizações que estão ali desalinhadas com o tempo universal, com o tempo da galáxia, com o tempo natural, e eles trazem de novo a reequilibração com a frequência natural. E a gente tá, né, quem tá no estudo da espiritualidade sabe que a gente tá em transição de eras, né? Então a gente tá passando por uma nova era planetária, né? Passando de terceira para quinta dimensão. A gente tá entrando, né, na era de Aquário. Enfim, várias profecias, vários estudos trazendo esse novo, né? Que realmente o que era antes não vai mais permanecer e realmente se abrir para o novo. Então, sincronicamente com todas as outras canalizações, então, canalizações que vieram nessa época, principalmente ali no século XX, né? Desse 1900, e que está chegando cada vez mais tecnologias, mas principalmente a abertura dos povos estelares. Então, se a gente for pesquisar, né, as canalizações com os povos estelares, né, pleiadianos, arcturianos, sirianos, elas são recentes, assim, de trazer diretamente, né, nossa, nós somos o povo arcturiano, siriano, e estamos fazendo uma transmissão para vocês. Então, isso foi um compilado e uma transmissão que veio, e aqui esses conhecimentos vieram junto nesse processo, né? E que ele canalizou e foi trazendo muitas informações. Então, aqui é só um começo, né? Eu digo assim, eu sou uma estudiosa e eu sei que eu sou uma eterna estudiosa porque não tem fim. Esse conhecimento, assim, é infinito. Quanto mais... É muita informação, porque daí conecta com profecias de várias linhagens. Então, tudo que está aqui codificado se conecta com profecias de diversas linhagens espirituais. Então, a gente vê que isso daqui unifica. Então, na minha visão, né, dentro do meu caminho espiritual, eu vejo a lei do tempo como essa grande unificação da sabedoria da humanidade ancestral e multidimensional. Porque aqui tá tudo, né? Tem os chakras, tem os plasmas, tem as direções, as cromáticas das cores, tem os símbolos maias, enfim, tem tudo, né? Então, esse conhecimento também, o Tzolk'in, ele vem da cultura dos maias antigos também, né? Mas essa transmissão da lei do tempo, em geral, ela não é só dos maias que vieram da Terra, né? Ele tem outros conhecimentos, tem a Cabala, conhecimentos da Cabala, do I Ching, das runas Futark, da cultura védica, né? Dos chakras. E tá tudo aqui, E quando a gente vai acompanhando, estudando, a gente vê que não nega nada, sabe? Não tem uma linha espiritual que vai refutar o que foi trazido mesmo nessa transmissão, né? Então, para mim, dentro dessa minha jornada até aqui, eu vejo como um grande sustentador desse meu caminho na espiritualidade, porque a gente desperta a consciência. Só que a gente ainda está na Matrix, a gente ainda está vivendo, né? Que a gente diz que é 1260, né? A frequência artificial do tempo artificial. E aí, eu estou aqui, né? Na terceira dimensão, estou, né, em meio à Matrix, mas quando a gente se sintoniza com esse conhecimento, a gente já conecta com uma nova frequência, que é essa nova frequência planetária. Então, que ela tem as duas matrizes, então, a lei do tempo, né? Que é o sincronário das 13 luas, que é a contagem do ano solar da Terra. Então, a contagem das 13 luas, ela é referente ao giro da Terra. E o Tzolk'in, que é o módulo harmônico, é a matriz de sincronização cósmica galáctica,
que aí é um giro de 260, que é também um ciclo siriano. Então, essa conecta com o tempo cósmico, né? Também. E essa que a gente pode trazer como uma conexão com o campo da Terra, com a energia dos ciclos da Terra. E assim como da Lua, né? Porque também traz essa chave de acompanhar nesse ritmo do Sol, da Lua conectados, né? E aí, só para trazer também, finalizar essa parte da introdução, é a compreensão de que dentro dessa consciência da transição de eras, a gente está passando, né, de terceira dimensão para quinta dimensão, e a ponte é a quarta dimensão, que é a dimensão que rege o tempo e a mente. Então, dentro também do estudo do desenvolvimento da nossa raça, como dentro, né, de alguns estudos espirituais, né, a gente está na quinta raça. E a quinta raça, raiz da Terra, que somos nós, a transcendência da evolução da nossa raça é o campo mental. E por isso que a gente está passando por tantas questões de problemas mentais, de problemas que regem esse campo da mente, né? Porque é essa remodulação da mente. E a gente descobrindo também o poder que a mente cria. Então, como que a gente vai criar a nova Terra? Como que a gente vai viver essa nova Terra? A partir da criação da nossa própria mente. A gente vai criar essa realidade a partir da nossa reprogramação mental. Então... E é por isso que esses campos também estão muito mais abertos, né? Sim. Da expansão da consciência, né? Sim, que está tendo essa chamado para expandir mesmo. E dentro desse campo mental está o tempo. Então, o tempo que a gente segue, ele também organiza a nossa vida e também a nossa mente. Então, estando num tempo harmônico, é muito mais natural a gente também estar em harmonia, né? Um tempo que conecta com a natureza, com os ciclos da Terra, do cosmos. Então, é um auxílio. Isso daqui é uma ferramenta para nos auxiliar no processo de transição planetária. Com isso eu consigo A Terra, ela já está... isso é o natural da Terra, né? Isso é Sim. o natural da Terra. Então, dentro da Terra, só a gente, os humanos, é que a gente está fora disso aqui. Porque está toda a natureza... Tudo tá alinhado, só a gente que não. E aí você Não, só a gente que não. sai entrando para esse contexto, né, da lei do tempo. Nossa, esse microfone. E você entrando para esse lugar de colocar em prática o que a lei do tempo ensina, fica mais leve, né? Vamos dizer que fica mais leve, porque integra tudo. E esse tempo corrido da cidade grande, né, de estar sempre acelerado, nosso dia tem 24 horas e você tá tipo, meu Deus do céu, não deu tempo de fazer nada, automaticamente ele sai, é como se estivesse fora da realidade mesmo. E quando tu integra esse lugar da natureza, né, é automático. Por mais que tenha uma coisa te puxando aqui, te lembra daquele lugar, da essência. E, claro, trabalhando a mente. Você trouxe esse lugar da mente, e é um momento, assim, inclusive, uma das coisas que a gente traz aqui, que é esse churu, o ChuruCast, porque ele trabalha exatamente esse lugar. E é interessante, ele trabalha esse lugar, foi uma das coisas que a Bruna trouxe aqui no início, né? Trabalha esse lugar da mente. Então, quanto menos desacelerado, né, a gente tiver e mais presente, consciente, a gente consegue compreender essa lei natural do tempo. Porque é para ser natural, não um esforço. Então, quando há um esforço, é porque a gente ainda está nesse contexto que a gente aprendeu, acelerado. E aí, quando você vai desacelerando, vai introduzindo na gente esse conhecimento, que aí acaba sendo natural. Interessante isso, né? Cara, nossa, umas aberturas aqui de campo. Que coisa, né? A Tereza sempre traz pra gente para falar sobre as coisas, sobre a sincronicidade. E que sincrônico, né? Porque a gente decidiu, né, fazer esse primeiro episódio aqui compartilhado. E também esse episódio é um lugar de coragem, de sim, vamos assumir e vamos trazer
o de frente com o Xuru para trazer consciência sobre essa medicina, porque essa é uma Sobre os medicina, benefícios que essa medicina traz. essa é uma medicina do campo do pensamento, do campo mental. Que é dessa questão. Ela vem para trabalhar isso. E assim, é muito poderoso. O espírito do Chururumã, ele é muito poderoso nesse sentido do pensamento. E aí a gente entra aqui no assunto para começar a introduzir esses temas. E a gente fala do quê? Campo mental. Que a gente precisa passar pelo campo mental. Então, olha a chave aqui colocada em cima da mesa. O Xuru como uma chave para passar por esse campo mental da 4ª dimensão e a gente está apto a transicionar com a nova Terra para a 5ª dimensão. Essa medicina retornando. Nossa, gente, e, enfim, que gratidão, né? Poder acessar essa consciência. E a gente estava falando, a Kênia trouxe um assunto que para mim é muito interessante, né? Que é a percepção do tempo mesmo. Que a gente vive aqui com uma percepção de tempo, assim, totalmente maluca. Porque se eu paro para pensar há 10 anos atrás, eu percebi o tempo mais lento do que eu percebo agora. Se eu lembrar, então, de quando eu era adolescente, a percepção do tempo, ela era muito diferente. Tem a ver com, né, com o que você está fazendo. Tem a ver com tudo isso. Só que, para mim, na verdade, é como se a rodinha do relógio estivesse mais rápida mesmo, e a gente perdeu totalmente a noção do real do tempo. E aí, trazendo para esse lugar de experiência, né? A gente na Amazônia, eu já tinha passado por essa experiência na Amazônia, e aí agora de novo, essa percepção de que lá o dia ele é muito maior. Tem muito mais tempo lá, muito mais tempo. A percepção de as coisas que você faz com muito mais qualidade. E o tempo vai, o tempo é longo, o tempo é diferente, o tempo é saboroso, assim, até, porque ele é real. Então, puxar esse, né? Eu quero ficar falando aqui, mas na verdade eu quero perguntar. Puxar essa ligação, como é que a gente se conectar com, né, as 13 luas, com o Tzolk'in, como que isso nos aproxima, de fato, dessa percepção de tempo natural? Bom, dentro dessas informações, a gente tem a clareza de que, ao invés dessa noção de tempo linear, a gente tem a noção de tempo cíclico, né? E não só cíclico, mas também em espiral. E também a compreensão que o tempo, ele informa. Então, essa contagem de tempo, ela não está só trazendo uma informação ali de um número, como no calendário gregoriano, né? Que a gente só tem ali, dia 29 de setembro e tal. A gente está tendo uma informação que ela não é só baseada em algo aleatório, ela tem uma informação conectada com a própria natureza, com o próprio ritmo natural. Então, até mesmo esse chamado para as fases da Lua. Então, a gente acompanha esse tempo natural, não só com, né, os Qins, tem os plasmas, os chakras, mas também tem esse chamado mesmo para acompanhar qual que é a fase da Lua que está no céu, qual a estação que está no ano, né, dentro desse ciclo da Terra. Então, é um chamado para olhar mais profundamente mesmo, né? Para os ciclos maiores e também esse chamado para os ciclos internos, né? Principalmente eu que trago, né, para as mulheres, esse chamado para a gente acompanhar a nossa lua interna, nossas fases internas. E, então, por exemplo, é muito sincrônico quando a gente se conecta com esse tempo natural, porque realmente a gente vê que tá tudo conectado, né? Todas as informações se conectam e dessa forma a gente tem um chamado para a presença também. Então não basta só eu saber, então hoje é o Kim Guerreiro Cósmico Amarelo. Eu vou ser chamada também para um processo de pausa, de meditar. Então, dentro desses estudos a gente tem também as meditações, então esse chamado para nos conectar com a natureza. Então, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar, né, o Sincronário das 13 Luas e o Tzolk'in,
eu comecei a sentar, sentar na grama, no momento de conectar, né, com as informações, embaixo do sol também, recebendo a frequência do sol, e se conectando mais com a própria natureza da Terra, né? Então, independente se você já tem esse contato, né, com a própria natureza, é a compreensão, eu já tenho a conexão com a Terra, já tenho a conexão com a natureza. Mas dentro de uma lógica maior social, essa seria uma alternativa ainda mais sintonizada com o estilo de vida que você está, né? Mas num nível macro de relações. Então, isso daqui também não é só sobre uma prática individual, é também para uma mudança social. Porque a gente entende que, eu posso estar me dando um tempo, eu mudei totalmente minha vida. Então, eu saí, né, daquela realidade de trabalho convencional, né, CLT e tal, com um horário fixo, todo dia estabelecido, né, de trabalho. E aí, várias pessoas estão fazendo esse movimento. Mas, no nível macro, na humanidade em si, as pessoas não estão conectadas ainda. As pessoas ainda estão nessa frequência de sobrevivência. Isso, até quando a gente sai, a gente continua nessa frequência, porque é uma frequência mental. Então, a gente percebe que não é só sobre sair, né, da Matrix. Porque é como se a Matrix e esse pensamento, essa frequência mental seguisse a gente. Então, eu posso estar lá na conexão com a natureza, mas essa frequência mental ainda pode estar me influenciando de alguma forma. E é nisso que esse sistema, né, que foi colocado, visa também essa desconexão mesmo com essa frequência que distancia do natural. Então, tanto para quem está já conectada, né, com a natureza, mas também para quem ainda não se abriu para essa conexão. E aí também é essa compreensão de que vai exigir uma prática, né, pessoal, não é só se conectar com o tempo e ser mais uma informação. É também nesse lugar de usar para o seu autodesenvolvimento, né? Então, não sei se eu respondi, mas... Se autorresponsabilizar. Mas é nesse sentido de sintonizar com essa nova frequência. Então, é compreender que os Qins é uma frequência de luz e som. Então, cada dia a gente recebe uma frequência do Sol. Então, o nosso Sol central, né, da galáxia, ele vai emanando a frequência para os sóis maiores. Então, a gente o mais próximo de nós, o maior, é Sirius, né? Então, de Sirius a gente recebe as frequências do Sol e que são codificadas através dos Qins. Então, cada Qin reflete essa frequência de luz e som. E aí a gente recebe do Sol, assim como dos plasmas, né? Então, cada dia da semana, a gente ativa mais intensamente um chakra nosso. Recebe o nosso chakra a partir do plasma. Então, hoje, o plasma alfa, que é uma energia solar, também uma frequência solar, que ativa mais intensamente no chakra laríngeo. Então, só disso, imagina a humanidade sabendo disso já. A transformação, né? De tipo, não é só na quarta-feira hoje. Hoje não é só. O que é quarta-feira? O que quarta-feira informa? Não informa nada. Então, é essas mudanças, né? Que esse momento. É como se, ao adquirir essa consciência e ao mergulhar nesse conhecimento, os dias começam a ser diferentes, porque tendo a consciência, eu vou automaticamente me abrir para receber do Sol Central. Então, eu consigo me transformar de uma maneira nível hard. Porque é igual quando... eu estou de fone de ouvido e passa um caminhão de som, um carro de som. Eu não estou ouvindo aquele som, estou de fone. Mas se eu tiro o fone, automaticamente eu estou entendendo tudo que esse Sol Central está me mandando. Eu estou captando, aberta para receber. Porque agora eu tenho a consciência. Então, eu estou me abrindo para receber do Sol Central e, dessa forma, modificando meu nível de consciência, modificando minha frequência, que me permite dar saltos.
Isso. E é interessante. Por quê? Por isso que essas pessoas que trabalham mesmo e que se abrem para a espiritualidade, elas são, eu posso dizer que elas são mais jovens, assim. Você sente esse espírito de juventude? Porque está no tempo natural. Porque esse tempo que cria, né, essa idade X, é criado. Então, por isso que automaticamente você se sente com mais vida, com mais vontade de viver. É natural. É algo simples, né, que é o natural. Mas quando a gente coloca ele na prática, real, você sente. Porque não faz sentido, né? Esse lugar de quarta. Então, é uma idade que é colocada. E aí, automaticamente, você se limita ali. Então, eu faço 27, 28, 29, 30, 40. E aí, automaticamente, a minha mente entende que eu vou subindo, né, de degrau. Nossa, tá bom que não, hein? Tô envelhecendo. E aí, você busca o envelhecimento criado. É uma criação. Porque a partir do momento que você está vivendo natural, né, nessa lei do tempo natural, você não está envelhecendo, é simples. Que não é linear, é espiral. Você tá, tipo, Exato. evoluindo, tá expandindo, né? Você não tá, tipo, tem um início e um fim aqui, né? Tipo, não, isso, tu tá... Nasceu, andou, ficou vivo, né? Envelheceu, morreu. Sim. Aqui não tem morte. Exato. Tem Não tem morte. Nossa. Por isso que o tom cósmico é o tom da transcendência. E eu acabei de sintonizar com uma informação que hoje é guerreiro cósmico e cada dia tem um guia. E o guia do dia é o Kim do Pego, que é Sol Cósmico Amarelo. Então, o Kim do dia de hoje é Sol Cósmico? Não, o guia do dia de hoje, a frequência que guia, né? Que traz essa energia de guiança mesmo, né? Então, cada dia a gente tem um oráculo, né? Então, assim, são muitas informações que quem chega, né, na lei do tempo, fica assim, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas é nesse chamado mesmo de se abrir para receber, né? Para ir receber e sentir, principalmente, porque a gente traz que essa nossa mente dual, ela não vai compreender mesmo, por isso que tem que ser sentido, né? Então, por isso que Voltamos, então. Então, recapitulando o que eu estava trazendo, né? Dentro dessa nova contagem do tempo, são 13 luas de 28 dias, então 4 semanas e 7 dias. E que somando dá 364 dias mais o dia fora do tempo. Então, dentro dessa contagem, a gente também tem um dia todo para a gente fazer esse rito de passagem, né, para o novo ano. Porque diferente do ano gregoriano, que a gente tem ali 10 segundos, que as pessoas têm esse momento ali que era para ser uma pausa, mas que acaba sendo um reflexo da inconsciência, né? Muitas pessoas acabam aproveitando desse dia para liberar tensões, né? Enfim. E então, dentro das 13 luas, a gente tem esse dia para fazer uma ritualística, sintonizar com essa nova frequência, cantar, fazer arte, né? Se conectar com tudo o que passou para realmente intencionar o novo, né? Intencionar esse novo ano, intencionar esse novo ciclo. E o ano também inicia no dia 26 de julho, que é um período ali de realinhamento com o Sol de Sírius. Então, esse Sol maior, essa estrela, que envia as informações para o nosso Sol. Então, tem essa conexão, né, de ter um sentido a virada do ano. Porque a gente sabe que no dia 1 não tem um fenômeno natural acontecendo. Realmente foi algo estabelecido que ninguém questiona, né? Ninguém se pergunta por quê, mas está todo mundo lá, junto, naquela frequência, sustentando uma inconsciência. Porque se você tem um tempo que você se organiza com base nesse tempo, você não sabe nem a origem dele, você não sabe por que é aquele dia que está acontecendo, você simplesmente não questiona, isso também reflete numa forma social, global, né, de inconsciências. Né? Então, o tempo é só mais uma, né? Só que ele sustenta, ele é o que organiza a nossa vida, né?
Então, realmente não é qualquer coisinha, né? Ah, não, tá tudo bem, vamos relevar. Não, é o que ali vai estar todo mundo naquela frequência sustentando uma inconsciência, né? E também uma desconexão com a natureza, porque imagina você celebrar um ciclo, o final de um ciclo para o início de um ciclo, estando num planeta que tem os seus ciclos, que tem os seus ritmos, e tá todo mundo, a humanidade, comemorando, celebrando algo que Não existe. que não Não tem, existe. que não existe, Seria o meio que a do ano. natureza é justamente colocar ali, credenciar que a gente está desconectado mesmo. E Seria o meio do ano, né? que é o meio do ano no ciclo das 13 luas, é a lua rítmica, né? Então, que realmente traz a ordem, né? Então, o chamado para a ordem dentro das 13 luas, cada lua também tem um simbolismo, né? Cada mês tem uma simbologia e tem um propósito, né? De estar ali, né? Então, no gregoriano, por exemplo, a gente tem os meses e até o nome dos meses, né? Ninguém questiona por que esse nome. E ali, por exemplo, né, que eu sempre reforço, né? Setembro, que vem de 7, é o mês 9. Outubro, que vem de 8, é o mês 10. Novembro, de 9, é 11. Então, assim, para nossa mente não tem harmonia, não tem uma lógica real, assim, realmente é um sistema de emburrecimento das nossas mentes, né? E que a gente agora, né, tendo essa outra visão, a gente pode ir construindo essa nova contagem de tempo, né? Que é mais harmônica, é regular, ela traz muitas informações, então só tenho que contribuir, né? Só tenho que nos elevar mesmo. Então, Nossa. muita coisa, né? E se for no sentido de racionalizar, né? É muito mais racional e lógico 13 luas. O planeta gira em 13 luas. Né? Não tem, isso é incontestável, né? É muito isso, assim, o quanto, assim como o tempo do calendário gregoriano, que a gente simplesmente não questiona porque parece que faz parte da fundação, né? A fundação do planeta Terra É exatamente isso que eu sei. E não, né? Não é. Então é o tipo de coisa que a gente simplesmente não se questiona. A gente até, quando vai se desenvolvendo, vai se conhecendo, começa a questionar um monte de coisa. Mas o tempo é uma coisa que parecia inquestionável. E não dá, e não é. Agora, quando a gente traz para o sincronário das 13 luas, né, a percepção das 13 luas, ela não é questionável porque ela realmente está acontecendo visivelmente. Existe um ciclo, né? Isso aí a ciência pode comprovar, né, se for a questão do racional, que o ciclo das 13 luas faz a volta do planeta. Então, nada mais natural que isso mesmo, né? Então, é complexo porque as nossas mentes estão extremamente bloqueadas, os canais estão corrompidos, interrompidos e corrompidos. Mas nada que não se cure, né? A gente está aqui para isso, inclusive. O tempo, né? Estamos aqui nesse planeta, nessa experiência, para se curar, né? E aí entra o tempo de novo, né? Entra o tempo de novo. E eu tô ainda vou ter mais tempo. Vou só falar da questão da conexão, que eu acho que não gravou, né? Dos 15, de como se conectar Pode ser. com tudo isso, né? Como começar. Então, acompanhar os 15 do dia, né? Através das plataformas digitais, através do material do Sincronário da Paz, que é o almanaque das 13 luas. Cada ano eles liberam com todos os 15. E tem a data gregoriana também, né? Para você ir transitando. E então se conectar com essa frequência do dia, respirar, ler o mantra e também com o chakra, né, que está sendo ativado, para trazer mesmo essa intenção. Também o Pedro desenvolveu o calendário, o sincronário de parede, né, que a gente não fala calendário, e sim sincronário, porque é justamente um tempo para nos sincronizar e não para nos cobrar nada, né? Então, com o sincronário de parede você consegue acompanhar mais visivelmente, né, os meses, que são as luas, as semanas e tudo que está ali incluído.
Então, vocês podem solicitar, acompanhar o perfil que o Pedro está fazendo, que é o @260sincroniza, que ele está compartilhando todos os dias o Kim do dia também. Também se conectar com o seu Kim, então acessar lá o sincronariodapaz.org, fazer colocar sua data de nascimento, descobrir o seu Kim, fazer o mantra Kim, né? Fazer o desenho do seu Kim, colocar ali na sua cabeceira, para você se conectando, você se conectando com o seu Kim, com essa frequência que você traz. E faça a letra de mapa galáctico comigo também, quem quiser sentir, se aprofundar. E, bom, qualquer outras informações para quem quiser se aprofundar pode entrar em contato com a gente, que a gente auxilia também. Fala o arroba seu. O meu arroba é tereza.rosarubi. Seu arroba. Prazer. Meu arroba é 260 sincroniza. Que bom.